Quando iniciamos os nossos desenhos, nós também precisamos pensar sobre o comportamento dele. Eu tenho que imaginar quais são os parâmetros que podem ou devem se manter, quais deles poderão ser alterados, caso eu precise fazer qualquer tipo de alteração nele. Nesta aula, vamos entender a modelagem paramétrica. Mas afinal, o que é um parâmetro? A palavra parâmetro quer dizer um de uma série de fatores que podem ser medidos, que definem um sistema e determinam seu comportamento e que são variados em um experimento. Os sketches do SolidWorks são paramétricos. Isso significa que você cria os sketches de tal forma que, ao mudar certas regras ou dimensões, ele manterá as relações mesmo sob as mudanças. Então, quando eu começo a fazer os meus desenhos, eu já tenho que imaginar de que forma a minha peça poderá ser mudada. Eu fiz um sketch aqui, um sketch bem simples. Eu imaginei uma chapa metálica, representada por este meu retângulo, e essas circunferências, elas são furos na minha chapa. E eu desenhei pensando na seguinte forma: independente da sua largura, eu quero que esses furos sempre estejam distantes da minha borda de 20, correto? Eu vou modificar a minha largura para 150, por exemplo, e observa o que vai acontecer. Eu aumentei a largura da minha chapa, entretanto a distância entre o centro dos meus furos até a borda da minha chapa se mantiveram de 20. Agora, eu vou dar um Ctrl Z. E vamos supor que este não era meu objetivo. Eu vou deletar essa cota, vou pegar a minha dimensão inteligente e vou cotar entre os centros da minha circunferência. Dá um OK. E observe agora o que vai acontecer. Novamente, 150, dou um Enter. E, diferentemente desses dois, este aqui, como eu cotei entre os centros, essa distância se manteve. Por quê? Porque é justamente o parâmetro que eu designei. Neste furo, eu designei que o parâmetro é o seguinte: a distância entre o furo e a borda é 20. Isso aqui sempre vai se manter, a não ser que eu venha aqui e modifique manualmente, correto? Agora, desse caso não. Desse caso, eu quero que meu parâmetro seja a distância entre as minhas circunferências. Sempre será de 60. Ou seja, vamos supor que eu queira fazer uma fixação na minha borda, da minha chapa, eu necessite de 2 furos e a extremidade fique livre. Então, eu posso utilizar este modelo. E isso é modelagem paramétrica. É eu pensar no que eu quero modificar, no que eu posso ajustar, e eu posso fixar esses parâmetros no meu desenho. Eu refiz agora o meu sketch, mas eu refiz de uma outra maneira. Eu fiz somente um furo, uma circunferência, e a partir desse furo eu fiz 2 espelhos. Eu utilizei essa linha de referência e essa daqui. Então eu tenho os 4 furos interligados entre si, que estão as relações, né, de espelho. E o que acontece? Nesse caso, como ele foi espelhado, basta eu cotar um deles e o restante já estará definido, porque eles são iguais. Mas neste meu caso, eu fiz assim: eu cotei entre os centros das circunferências e dessa com essa. Ou seja, dessa forma eu consegui definir ele. Agora, vamos supor que eu queira novamente aumentar o comprimento da minha chapa. Eu vou clicar e vou aumentar, por exemplo, para 100. E observe o que vai acontecer no meu desenho. Vou aumentar o daqui de cima também. Vou colocar o 200. E apesar dessa mudança, de qual que seja o valor dessa largura, desses comprimentos, os meus furos não deixarão de estar aqui. Eles não vão modificar a sua dimensão. Por quê? Porque eu fixei esses furos nesta localização. Então, vamos supor no caso que eu tenho uma chapa e, independente do tamanho dela, essa aqui é a minha região de fixação e eu necessito que esses furos sempre estejam aqui. Então, essa é uma boa parametrização que eu posso utilizar nesse meu desenho. Mas eu falei muito de cotas, né?
Nós temos que lembrar também que as relações, elas são indispensáveis nos nossos desenhos para definir completamente o meu esboço. E se eu não coloco essas relações, eu corro o risco de não ter um desenho paramétrico. Eu fiz uma cópia desse meu desenho, logo aqui embaixo, para que a gente possa observar a consequência da falta dessas relações. Aqui eu coloquei muitas cotas e mesmo assim não consegui definir o meu esboço. E eu vou mudar uma cota como eu fiz no caso anterior. Vou clicar sobre essa e vou colocar também 100. E observe o que vai acontecer com o meu desenho. Ele é completamente modificado, ele perde a sua identidade. Então, o que acontece? Para definir parametricamente o meu desenho, eu preciso também, além das dimensões, das relações. Bom, pessoal, eu gostaria de fazer mais uma observação e vamos lembrar que, se eu tenho meu desenho paramétrico, se ele está totalmente definido, para fazer simples ajustes, como este do nosso último exemplo, eu vou gastar 10 segundos se meu desenho estiver completamente correto. E se eu não tiver, dependendo do desenho, um ajuste que eu faça, eu vou ter que refazer todo o meu projeto novamente. E é justamente para isso que a modelagem paramétrica nos traz facilidade e praticidade.